Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como escolher marcas confiáveis de óleos essenciais. Muitas pessoas me pedem muito indicações de marcas e eu particularmente não gosto muito de ser muito diretiva com relação à indicação de marcas. Eu sempre prefiro que você conheça os critérios para que você possa ter autonomia na escolha de marcas de óleos essenciais, na escolha das matérias-primas do seu trabalho como aromaterapeuta. Tem alguns critérios que precisam ser levados em conta e que, se você entende esses critérios, você tem a liberdade de escolher marcas com muito mais segurança por conta própria, sem ninguém precisar ficar te indicando só uma marca, porque muitas vezes essa indicação acontece muito mais por interesses comerciais do que propriamente por entender que aquela marca atende determinados critérios de qualidade de óleos essenciais. Então é bom a gente ficar muito atento com relação a isso. 90% das empresas que comercializam óleos essenciais no Brasil vendem, na verdade, produtos falsificados. Isso é muito louco. E quando eu falo essa estatística, eu entendo que ela parece uma estatística inventada de tão surreal. Mas é verdade. A maioria das empresas comercializam essências sintéticas como se fossem óleos essenciais. E é preciso ficar presente para o fato de que óleo essencial não tem absolutamente nada a ver com a essência sintética. Nada a ver. Os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas aromáticas. Normalmente uma grande quantidade de planta aromática que passa por um processo, normalmente o processo de destilação, existem outros métodos, mas destilação é o mais comum. E ele resulta em um extrato natural extremamente concentrado e rico quimicamente. E essa planta que deu origem a esse óleo essencial, ela estava viva, ela é um ser vivo, então ela tomou chuva, vento, ela enfrentou intempéries da natureza, ela lutou para sobreviver. Então ela tem uma força de resiliência, ela tem uma história e tudo isso fica impresso no óleo essencial, fica impresso na energia da planta. Então a gente está falando quando a gente fala de um óleo essencial, a gente está falando de uma matéria-prima, de um ser vivo que tem uma história, que tem muita energia vital, muita energia herbal, energia de sobrevivência. É muito diferente de uma essência sintética, que é produzida a partir de substâncias isoladas, substâncias feitas em laboratório. Não tem história, não tomou vento, não tomou chuva, não lutou para sobreviver. Não tem essa força vital. E muito menos essa riqueza química. Então não tem eficácia terapêutica. As pessoas às vezes confundem, né, e colocam, por exemplo, compram um difusor de ambiente, um item de aromaterapia, um difusor próprio para aromaterapia, e acaba comprando uma essência sintética para aromatizar o ambiente, achando que assim vai estar aproveitando os benefícios da aromaterapia no seu dia a dia, na sua casa, e não vai. A qualidade da matéria-prima é super importante. Então, o primeiro ponto é prestar muita atenção com relação a essa questão da falsificação, saber diferenciar o óleo essencial de uma essência, saber ler os rótulos, né? Saber essa diferença. Normalmente, infelizmente, os rótulos de essências sintéticas, muitas vezes eles contêm propagandas enganosas, então é difícil, mas tem alguns critérios que ajudam a você identificar. Por exemplo, quando você vai comprar um óleo essencial, precisa ter o nome da planta, o nome comum e também o nome científico, porque o nome científico é a única forma de você saber que aquela planta é aquela planta. Porque tem variações regionais, então tem que ter o nome comum, tem que ter o nome científico, tem que ter a origem do produto, você tem que saber de onde é. Isso faz toda a diferença. Uma essência sintética não vai ter essa informação, muito provavelmente. Se você compra um óleo essencial de qualidade, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, você tem que saber se essa lavanda veio da França. Se você vai comprar um nardo, você tem que saber se ele veio do Nepal. Se você vai comprar um sândalo, você tem que saber se ele veio da Índia ou não, porque isso faz toda a diferença na qualidade, né? Alguns países se tornam especialistas em produzir determinados tipos de óleos essenciais,
por conta mesmo de características climáticas, do solo. Então é muito importante saber o local, até porque o local influencia nas propriedades químicas, influencia no quimiotipo da planta. Então tem que ter o local, tem que ter o país onde vem a planta. Tem que ter a parte da planta que foi utilizada no processo de extração. Muitas vezes é comum você só encontrar lá laranja. Você não sabe se é a casca, que é o comum, que é o mais comum, né? Obtido através de prensagem. Se é da folha, a folha é conhecido como petit grain e tem outras propriedades, tem outro aroma, outras propriedades energéticas, químicas, é completamente diferente. E da flor, então você imagina, uma planta, tem uma mesma planta, que é a laranja, tem 3 possibilidades diferentes de óleo essencial: a casca da laranja, a flor e a folha. Então, se isso não vem especificado, se você não está dizendo ali no rótulo qual é a parte da planta empregada no processo, você malmente vai saber qual é o óleo essencial que se trata verdadeiramente. Então, isso também é uma informação importante. A especificação do quimiotipo. Por exemplo, existem vários tipos de alecrim, vários tipos de lavanda, alguns tipos de sálvia. Eles são completamente diferentes entre si, têm propriedades muito diferentes. Por exemplo, existem diferentes quimiotipos de alecrim. Um desses quimiotipos é melhor para memória, para concentração. Outro desse quimiotipo é melhor para tratar questões respiratórias. Então, outros são mais indicados para tratar questões do fígado. Então, faz muita diferença conhecer esses quimiotipos. E para você saber o que você está comprando, ele tem que vir no rótulo. Essas informações vocês vão adquirindo com o tempo, com o estudo na aromaterapia. Isso vai ganhando mais sentido, mais significado para você. Mas é importante você saber que uma marca preocupada, uma marca que tenha um respeito de verdade pelos seus consumidores, que está comprometida com um trabalho sério na aromaterapia, ela vai se preocupar em especificar todas essas informações nos seus rótulos. Então, o rótulo ele não garante nada, mas ele é um bom indicativo de que, né, existem algumas informações ali que te dão um certo subsídio de avaliar se aquele produto é o produto que você está precisando, procurando de fato ou não. Então, essas informações são mega importantes. O método de extração também precisa vir contido nos rótulos. Você tem que saber se aquele óleo essencial na verdade é um absoluto, não é nenhum óleo essencial de verdade. Se ele é obtido por destilação, se ele na verdade foi obtido por CO2 hipercrítico. Ai meu Deus, o que é isso? São métodos diferentes. O CO2 hipercrítico, por exemplo, ele extrai óleos essenciais da planta através de alta pressão, através de CO2 em altíssima pressão, que ele acaba meio que derretendo a planta como um todo. Então você tem as propriedades dos óleos essenciais, que é a parte volátil, e também as propriedades não voláteis, que é a propriedade mais fitoterápica. Então você tem todas as partes de todas as propriedades da planta muito preservada através desse método. Então esse método é super interessante, por exemplo, para óleos essenciais mais difíceis de obtenção, como por exemplo o gengibre, que é bem fibroso, que é uma raiz, ou cascas mais duras, raízes mais densas. Então é interessante você saber o método de extração, porque quando você aprende, você vê que o método faz todo o sentido para preservar determinadas características de determinadas plantas. Então isso fica mais fácil isso torna mais fácil de avaliar se esse óleo essencial foi extraído de forma correta, de forma a preservar as suas propriedades terapêuticas. É preciso também estar presente para o frasco. Eu sempre falo sobre os frascos. Não se compra óleo essencial que vem em embalagem de plástico. Pior ainda se ela for transparente, porque o óleo essencial ele é super sensível à luz, ele é instável, ele se modifica muito rápido. Isso compromete os compostos químicos ali presentes, eles vão se modificando. O vidro também evita reações com o plástico, né? Que acaba também degradando, modificando determinadas substâncias. Então o frasco também é super importante, isso é um detalhe básico, mas que é importante estar presente para isso, porque algumas lojas vendem
determinados produtos como se fossem óleo essencial, quando você vai ver tá num plástico. E, gente, dificilmente uma empresa que tenha seriedade mesmo do trabalho com aromaterapia vai comprometer uma matéria-prima que é cara, que é difícil de obter, que é tão valiosa, colocando ela num plástico onde ela vai ser rapidamente degradada. Então não faz sentido, não comprem embalagem plástica, não só pela questão ecológica também, mas também porque o óleo essencial ele vai se modificar, ele vai se degradar. Então, todas essas características fazem com que, se você conseguir observar isso, você tenha mais chances de comprar óleos essenciais de qualidade. E o que isso tem a ver com as marcas? As marcas mais comprometidas fazem questão de explicitar esses processos, de fazer rótulos de qualidade. É muito complicado a questão dos rótulos no Brasil, não só com relação à aromaterapia, mas até a própria farmacologia também sofre desse problema. Então, quando você encontra um rótulo bom, onde vem tudo especificadinho, já é um bom sinal, já é uma boa especificação. Então, fica aqui a dica, mas não acabou. Tem mais alguns fatores que são bem importantes na escolha de óleos essenciais de qualidade. Existe um processo chamado análise cromatográfica, que consiste numa avaliação de todos os compostos que tem no óleo essencial. Os óleos essenciais têm vários compostos, e esse processo analisa cada um desses compostos, avaliando se eles estão dentro de índices terapêuticos esperados para que o óleo essencial tenha eficácia terapêutica. E quando as marcas de óleo essencial fazem esse processo, que é um processo caro, que é um processo custoso, alguns fazem no exterior, mandam os óleos essenciais para serem avaliados e só colocam em circulação no mercado se eles passarem por esses critérios de qualidade. Então, se uma marca faz esse processo, muito provavelmente ela vai ter orgulho de falar sobre isso, de deixar isso claro no seu site, enfim, nos seus folhetos. Então, procurar saber se uma marca realiza análise cromatográfica é um bom indicativo para você ter em relação à preocupação que aquela marca tem ou não com a qualidade dos seus óleos essenciais. A cromatografia é o método mais eficiente para fazer essa avaliação ali dos compostos químicos. E porque a qualidade do solo, a forma com que foi feita a colheita, tudo isso influencia nos níveis, né, ali dos compostos. Então, essa análise possibilita você saber exatamente, né, se aquele óleo essencial ele vai ter uma ação terapêutica esperada. Isso é muito importante. O clima, o local de crescimento do solo, quando isso vem no rótulo é uma maravilha, porque isso dá ótimas dicas de você poder perceber se aquele óleo essencial de fato ele foi cultivado da melhor maneira. As marcas, por exemplo, que fazem um cultivo orgânico. Eu tô falando de marcas, mas muitas vezes podem ser pequenos produtores. Esse é um movimento crescente no Brasil, de pequenos produtores fazendo óleos essenciais de forma agroecológica, de forma orgânica. Então, é muito interessante quando você vai comprar uma determinada marca de óleo essencial ou de um determinado produtor, você procurar saber mesmo sobre esse processo. Eu sei que muitas vezes a gente quer informação mais pronta, a gente não está com tempo, enfim, mas é tão importante esse processo de você realmente ficar consciente para os seus hábitos de consumo, procurar saber de onde vem aquele material, de onde vem aquela matéria-prima, se a pessoa cultivou com cuidado, se ela cultivou de forma orgânica, ou se aquela marca está preocupada com isso. Ela vai querer expor isso, né, para o público, porque isso é de total interesse para o mercado da aromaterapia. Então, fiquem presentes para essas características, é super importante essa investigação. Então, fica aqui o meu convite de você se interessar por isso, de você buscar um pouquinho mais, ao invés de só querer saber indicações de marcas prontinhas, né, porque é muito mais fácil, mas de fato não contribui para a nossa autonomia enquanto consumidores conscientes que estão buscando, né, atuar com a aromaterapia da forma mais responsável possível, mais respeitosa, né, possível com a natureza, enfim, e com os nossos pacientes, porque a gente está falando de eficácia terapêutica, né? Então não adianta comprar matérias-primas
comprar óleos essenciais que não sejam de qualidade. Não adianta, simplesmente, não tem o efeito esperado, né? E isso acaba causando uma má impressão da aromaterapia por não estar obedecendo critérios básicos de qualidade de matéria-prima, que é o mínimo para um trabalho terapêutico mais sério, né, mais profundo. Então fiquem atentos a essas questões. Uma outra dica é que os óleos essenciais, eles não são solúveis em água. Então, se por acaso, se você resolver fazer um experimento, por exemplo, colocar uma gota de óleo essencial no copo d'água, misturar e ele se dissolver completamente, ficar esbranquiçado, muito provavelmente isso significa que ele não é puro, que ele ou contém solventes na composição, ou que ele foi diluído em algum outro tipo de material, em algum outro tipo de veículo. Isso não resolve o problema da pureza, não é uma coisa muito certa, mas é uma dica, é algo que você pode tentar para você, se você estiver desconfiando de algum óleo essencial que você tem em casa, enfim, vale a pena fazer esse pequeno teste. Outra dica com relação à procedência do óleo essencial é você prestar atenção nos preços, porque cada planta tem um custo de produção de óleo essencial. Tem algumas plantas que a gente precisa quase de toneladas para produzir 1 litro de óleo essencial. Tem algumas plantas que com poucos quilos a gente consegue produzir esse mesmo litro, por conta das características da planta mesmo, né? Por exemplo, rosas. A gente precisa de quase um caminhão de rosa para produzir 1 litro de óleo essencial, porque tem menos óleo essencial nas pétalas, enfim, precisa de um volume maior. Isso torna o óleo de rosas, por exemplo, mais caro do que um óleo essencial de capim-limão, do que um óleo essencial de um cítrico, que é muito mais obtido mais facilmente. E por que eu tô falando isso? Porque isso influencia diretamente nos preços. Então, se você vai comprar um óleo essencial e tá lá uma marca onde todos os óleos essenciais de todas as plantas têm o mesmo preço, desconfie. Porque isso significa que ele não está falando da planta, ele não está lidando com as particularidades da planta, né? Essa diferença de quantidade de matéria-prima, de método de extração, naturalmente vai influenciar no preço. Então, em aromaterapia, se os óleos essenciais forem puros, eles precisam ter preços diferenciados. Cada óleo tem um preço diferente. Isso também não garante nada, mas é uma dica, é bom ficar atento para isso. Se o preço é tudo igual, é importante abrir o olho. Não é raro encontrar, por exemplo, em loja de produtos naturais, marcas que ficam perto de marcas de óleos essenciais verdadeiros, que colocam tudo no preço só. E às vezes chamam de óleo essencial e na verdade se trata de essências sintéticas. E outros critérios que a gente precisa prestar atenção. O óleo essencial ele precisa ser 100% puro. Então ele não pode ter outras substâncias acrescidas, ele não pode ter veículos acrescidos, enfim, né? Isso compromete a eficácia terapêutica. Ele tem que ser 100% natural, então ele não pode sofrer modificações, não podem ser acrescentadas substâncias sintéticas, nem com finalidade de conservação, nada disso, não pode ter, ele tem que ser 100% natural mesmo. Isso costuma vir especificado em rótulo, mas infelizmente é possível encontrar propagandas enganosas nesse sentido. E o óleo essencial ele também precisa ser 100% completo. Então não adianta tirar algumas partes, né, isolar algumas partes, enfim, porque os óleos essenciais eles agem em sinergia. Isso significa que cada composto, o óleo essencial tem centenas, né, de compostos, mas cada um tem uma finalidade e eles se equilibram, gerando uma harmonia, uma inteligência maior na forma com que o óleo essencial age no nosso organismo. Então, se você isola, se você tira determinadas substâncias, isso empobrece o conjunto, né, o equilíbrio daquele óleo essencial. E isso influencia na eficácia terapêutica. Então, fiquem atentas a todas essas dicas, isso vai ajudar vocês a escolherem com mais responsabilidade. Não tenham preguiça de investigar sobre as marcas, conhecer um pouquinho mais o processo de cada uma, se interessar, né, por entender mesmo como que é a colheita, como que é o plantio, se essa marca valoriza uma agricultura mais natural, mais orgânica, se ela faz análise cromatográfica, se os rótulos estão bem desenhados, enfim,
Tudo isso é muito importante na escolha das marcas dos óleos essenciais. Eu espero que a partir de agora você fique muito mais presente, muito mais atenta para todos esses critérios de qualidade. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo, eu vou ter o maior prazer em te responder. Também encaminhe esse vídeo para pessoas que você gosta, que você conhece, que se interessam por aromaterapia. Um grande abraço e até mais!